Glória a Deus, a paz do Senhor para a igreja, amém? Aleluia. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Glória a Deus pelos 25 anos dessa igreja, amém? Glória a Deus por você, glória a Deus por cada servo de Deus, cada obreiro. Quem está aqui desde o começo? Tem alguém aqui desde o começo? Deixa eu ver, olha aí, amém. Gente, olha aí, tu está aqui desde o começo, cara, olha lá o menino novinho. Desde o começo dele ele está aqui, da existência dele ele está. Amém? A irmã ali, né? Glória a Deus, amém. Cadê a irmã ali atrás também que eu vi? O servo de Deus, olha isso, gente, que bênção, amém. Amém, glória a Deus, isso é fidelidade, lealdade. Que Deus guarde o coração de vocês, que vocês permaneçam aqui, em nome de Jesus, dando muitos frutos para a glória de Deus, amém. Deus abençoe pastor Rodrigo, missionária Dayana, o Senhor é com vocês, que Deus renove a força, a coragem, a fé, glória a Deus, eu creio, amém, e eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas, eu creio no chamado que vocês têm da parte de Deus, né, e da unção que Deus depositou na vida de vocês, amém, glória a Jesus. Eu estou aqui acompanhando o bispo, glória a Deus, amém. Deus me deu essa honra, estou aqui acompanhando nosso bispo, amém, e também está conosco aqui o obreiro Renan, amém, está ali atrás o Renan, glória a Deus, quero que você aplaude ao Senhor pela vida do servo de Deus, aleluia, é o ano de fazer discípulo, eu falei, Renan, vamos morar comigo, não vou sozinho não, amém, glória a Jesus, é um amigo que o Senhor nos deu, e está aqui hoje também para dar glória a Deus conosco. Eu prometo para você que eu vou ser bem rápido, e eu quero que você abra a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, Evangelho de Jesus, em Lucas, capítulo de número 17, capítulo de número 17, se você achou, se você quiser ler de pé, amém? Você pode ficar de pé. Para nós lermos juntos. Amém? 17, versículo 11, do 11 ao 19. Amém? Diz assim o texto, do 11. Versículo 11 em diante, capítulo 17, verso 11. Quem está aí no telão é o 11, tá bom? 17, verso 11 em diante. Isso. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Quantos, igreja? 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles foram limpos, purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em baixa voz. É assim que está escrito? Ele voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo. Outra versão vai dizer, o adorando. E esse era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: ué, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te... Amém. Jesus, nós te damos glória a Deus pela tua palavra, nós te glorificamos pela tua verdade. Aplica, Senhor, a tua verdade em nosso coração. Fala conosco mais uma vez. Nós abrimos o nosso coração, os nossos ouvidos, queremos ouvir a tua voz,
Espírito Santo, nós te pedimos no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Pode sentar, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu prometo não demorar, são 8h57. Vamos lá, vamos ver o mais rápido que eu consigo fazer. Não quero atropelar, eu quero apenas destrinchar bem rápido esse texto com você. Esse texto talvez conhecido por nós, esse texto talvez conhecido pela maioria de nós, onde fala que Jesus está passando por Samaria. Jesus está passando pelo caminho, pelo meio de Samaria e de Galileia. Jesus estava apenas de passagem por aquele lugar, e o texto vai dizer que Jesus passou, meus irmãos, e cruzou com 10 leprosos. Jesus cruzou no caminho com 10 leprosos. Quem eram os leprosos? Os leprosos eram pessoas que carregavam na sua pele, uma doença. Doença essa que até os dias de hoje é, na maioria, incurável. Doença essa, meus irmãos, o leproso daquela época, você sabe, ele tinha que viver longe da sociedade. O leproso, então, ele era colocado à parte da sociedade, ele ficava em quarentena, em confinamento, ele não podia viver no meio da sua família, da sociedade. Por quê? Porque lepra pega, lepra é contagiosa, e a lepra de alguém iria passar para outros, e as pessoas então seriam contaminadas. Qual era a solução então? Pega os leprosos e coloquem eles para viver longe da família, longe dos pais, longe dos filhos, longe de quem ama, longe dos amigos, longe da igreja, longe da sociedade, longe do trabalho, longe de todo mundo. Qual era agora o futuro deles? O futuro deles era morrer, esquecido naquele lugar. O futuro deles era morrer à parte, longe de todo mundo, longe de família, longe de qualquer pessoa. Meus irmãos, era tão terrível que nem mesmo a visita eles poderiam receber, porque se eles fossem visitados, eles poderiam contaminar alguém. Então qual era a solução? Faz o seguinte: vocês estão agora condenados a viver longe de todo mundo, porque vocês são leprosos. Eles acreditavam que a lepra era um castigo da parte de Deus, um castigo por causa dos pecados, um castigo por causa de alguma coisa que eles fizeram, e agora Deus os castigou, e eles tinham então esse futuro pela frente. Qual o futuro? De viverem longe, carregando essa mácula, carregando essa perdição. O texto vai dizer que Jesus passa por esse lugar, e Jesus decide justamente passar, meus irmãos, pelo lugar onde os leprosos moravam, onde os leprosos habitavam. Jesus passa perto deles. Parecia que Jesus estava dando uma oportunidade para que aqueles homens gritassem o nome dele. É mais ou menos assim que Jesus muitas vezes faz na nossa vida. Olha isso que interessante. Jesus está passando perto dos leprosos, mas Jesus não grita pelos leprosos, são os leprosos que têm que gritar. É que Jesus quer que a gente não perca a oportunidade quando Ele está perto da gente, e aí você tem um privilégio de gritar pelo nome dEle, e Ele está dizendo: eu sou socorro bem presente, na hora da angústia. Eu quero dizer para você, eles não perderam a oportunidade. Quem é esse que está passando por aqui? É Jesus. Já que é Jesus, vamos gritar. E eles gritam: Jesus! Mestre, tenha compaixão de nós. O texto diz, meus irmãos, que Jesus não vira a cara, Jesus não despreza. E eu sirvo a um Cristo, meus irmãos, eu sirvo a um Jesus que não despreza a gente. Nem quando a gente merecia ser desprezado, Jesus despreza a gente. Nem quando a gente merece, sabe, a fúria, a ira de Deus, aí entra a graça de Deus. A graça é Jesus olhando com amor e compaixão, quando Ele deveria olhar para a gente furioso. Jesus olhou para aqueles leprosos, quando todo mundo achava é castigo de Deus, aí vem Jesus na sua graça, olhando para eles: aleluia, hoje é o dia que eu me manifesto para curar a vida de vocês. Os homens mandaram vocês viverem até o fim da vida de vocês aqui, mas eu estou chegando aqui hoje para mandar vocês de volta para onde vocês vieram. Glória a Deus. Olha isso, meus irmãos, eles não perderam a oportunidade. E eu quero crer que nós não perdemos a oportunidade, como igreja de Cristo, de quando nós estamos na presença de Jesus. E você vai entender isso daqui a pouco melhor. Aleluia. A gente não pode perder a oportunidade quando nós estamos diante de Jesus, de dar o nosso melhor, de fazer o nosso melhor, de glorificar, de dizer em alta voz, de chamar a atenção do nosso Senhor. Jesus ouviu, Jesus olhou para eles. É interessante, o que eles pedem? Eles não pediram para ser curados,
Eles só falaram: Senhor, tenha compaixão, misericórdia de nós. Mas Jesus já tinha entendido o recado. Jesus olha para eles e fala o seguinte: eram quantos que estavam em leprosos, igreja? Isso aí, ó, tá ligado, garoto aí. Boa. 10 leprosos, todos eles gritando em alta voz: Jesus, tenha misericórdia, Senhor, tenha compaixão. Jesus vira para eles e fala o seguinte: olha, fala o seguinte: vão até os sacerdotes, mostra o corpo de vocês para eles. A pergunta que eu faço para você agora aqui: Jesus falou que curou eles, sim ou não? Olha a resposta de Jesus: vai até o sacerdote e mostra o corpo de vocês. Jesus não curou eles naquele momento. Jesus não falou que iria curar. Jesus apenas deu uma ordem: vai até o sacerdote e mostra o corpo de vocês. Porque muitas vezes Jesus não faz o que a gente quer na hora que a gente quer. E o que eles queriam? Ser curados. Ele fala: Jesus, tenha compaixão. Jesus fala o quê? Seja curado? Não, Jesus fala assim: vai até o sacerdote e mostra o corpo de vocês. Só que aqui está o mistério, meus irmãos, porque eles precisavam agora ouvir a voz de Jesus e voltar até o sacerdote. Para voltar, aonde ficava o sacerdote? Ele ficava no meio da cidade, lá em Jerusalém. Para entrar na cidade eles tinham que estar o quê? Curados, purificados. Leproso não podia entrar. Mas aí está a ordem de Jesus: vai até o sacerdote. Talvez alguém poderia indagar Jesus: Jesus, mas só entra lá quem está curado. Aí a ordem de Jesus: vai e fala com o sacerdote. É porque a fé que Jesus nos ensina é a fé que a gente vive quando a gente ainda não viu. É a fé que a gente já materializa quando a gente não ainda tocou. Aleluia. A obra nem começou, mas a gente começa a sonhar, idealizar. Ei, Deus fez a promessa, Ele vai cumprir. Aleluia. Olha a ordem de Jesus. Jesus, olha, vai até o sacerdote. É Jesus primeiro testando: vocês têm fé para me obedecer? Porque não adianta ter fé para receber se não tem fé para me obedecer. Primeiro me obedece, vai até o sacerdote e mostra, e deixa eu fazer o resto na vida de vocês. O caminho do milagre, meus irmãos, é quando nós começamos a obedecer a Jesus. E esse é o convite de Jesus para a gente hoje. Olha eles: Senhor, tenha misericórdia. Aí Jesus fala: eu quero ter misericórdia, mas será que vocês estão dispostos a me obedecer? Eu quero perguntar aqui nessa noite: tem alguém disposto a obedecer o teu mestre aqui? Talvez no meio dos leprosos eles poderiam dizer: que isso, rapaz, não vou nada. Eu vou lá passar vergonha de novo, vou voltar para a cidade. Eu fui expulso de lá, como é que eu volto para lá? Vão me matar se eu entrar lá. Aí o outro vai falar com ele: peraí, cara, mas quem está mandando é ele, a gente não quer ser curado. Vamos fazer o que ele está mandando? Imagina a briga entre os leprosos, entre os 10. E sempre, meus irmãos, no nosso meio vai ter gente que crê e vai ter gente que não crê. Mas quem você vai decidir obedecer? Aquele que está mandando vai? Ou aquele que está querendo apagar a tua fé, apagar a chama, dizendo: vai não, vai dar errado de novo? A quem você vai obedecer? O Cristo que está dizendo: ei, vai, eu sou contigo. Você não pediu? Eu estou mandando. Ou a gente vai ouvir o amiguinho que está do lado: faz isso não, cara, vai perder tempo, vai quebrar a cara de novo. A nossa vida é viver aqui. A gente é leproso. Olha para a tua pele aí, cara. Uma coisa eles reconheceram: nós precisamos mudar a nossa vida. Eles reconheceram que eram leprosos. Tem muita gente que não consegue reconhecer a sua condição. Há muitas pessoas que não conseguem perceber que estão doentes. Glória a Deus que eles perceberam e viram: estamos doentes e nós precisamos ser curados. Quantas vezes nós precisamos que o Senhor mude alguma coisa na nossa vida, e a gente precisa reconhecer aonde está a lepra, chegar diante de Jesus e dizer: Senhor, eu não quero enganar, Senhor, tem lepra aqui, eu preciso ser curado, tratado. Senhor, eu tenho sido mentiroso, eu tenho sido egoísta, eu tenho sido avarento, eu tenho sido, rancoroso, eu tenho sido irritado, estressado, eu tenho sido ruim com a minha família. Aqui está a lepra, Jesus, mas me cura, me dá uma oportunidade. Senhor, eu tenho sido infiel. Senhor, eu tenho sido rebelde, não consigo obedecer, pastor. Senhor, eu não consigo. Senhor, refreia a língua. Esses homens, eles reconheceram: nós estamos leprosos e nós precisamos ser curados. Olha a ordem de Jesus. Faz o seguinte: volta para o templo, volta para o sacerdote, vai para a igreja. Vai para a igreja. Na hora que eles queriam a cura, a olhar para eles mesmos, eles continuavam curados.
mas ainda tinha uma ordem de Jesus. Qual era a ordem? Vai ao sacerdote. Pois então eles venceram as dúvidas, eles venceram, sabe, as amarras, e eles decidiram caminhar em direção ao sacerdote. E acontece, meus irmãos, que no meio do caminho, o texto vai dizer pra gente, olha aí por favor, meus irmãos, o versículo 14, não, versículo 15, não, 14 mesmo. Abre a sua Bíblia e vê. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Ponto. Aconteceu o que? Vírgula. O que aconteceu? Indo eles, ficaram limpos, purificados. Então é aí que o milagre de Jesus o milagre de Jesus começa na vida deles. Eles estavam em determinado lugar, só que para Jesus mudar a vida deles, Jesus falou: sai desse lugar, o lugar onde queriam trancar vocês, eu estou libertando de vocês. O primeiro milagre: sai desse lugar. Sai do lugar de escravidão, sai do lugar de dor, sai do lugar onde disseram que vocês iriam morrer, disseram que vocês iriam morrer aqui, disseram que a história de vocês acabava aqui. Sai desse lugar. E o texto vai dizer: indo eles foram purificados. É que o primeiro milagre acontece, meus irmãos, quando nós decidimos romper, sair dos lugares onde disseram que nós iríamos morrer, onde nós iríamos ficar aprisionados, onde disseram que a gente não ia dar em nada, onde disseram que nós não iríamos chegar em lugar nenhum, onde colocaram um ponto final na nossa história e Deus está dizendo: ei meu filho, levanta, é uma vírgula aqui, vai, porque eu vou dar vitória para você. E eu não sei se alguém se levantou enviado do inferno para querer desanimar, acabar com a tua história, te trancar em determinado lugar, dizer que você não tem futuro, dizer que para o serviço de Deus você não presta. Deus está dizendo: meu filho, vai, porque no caminho eu tenho vitória para a tua vida. Olha o texto: indo eles foram purificados. É que tem coisas que só acontecem na nossa vida quando a gente dá o primeiro passo, indo eles. E a pior coisa que a gente pode fazer é ficar brigado com Deus, ficar revoltado: Senhor, não vou fazer, não vou obedecer. O leproso que não foi junto, obedeceu a ordem de Jesus, meus irmãos, ele não recebeu não. E você vai ver aqui que eles nem foram salvos. Não foi todo mundo que foi salvo, mas quem obedeceu foi curado. Eles obedeceram. Essa noite o Espírito Santo está falando comigo e com você: meu filho, meu negócio contigo não é parado, é indo, é fazendo. O que é esse indo? É obedecer a Jesus. É gente que queria parar de servir a Deus, queria parar de, sabe, ei, você queria parar de servir a Deus, você queria parar de fazer a obra de Deus, você queria parar com o chamado que Deus te deu. Só que entenda uma coisa, meus irmãos: o milagre é quando você dá o primeiro passo. Enquanto você está indo, Deus está realizando. Enquanto você se movimenta, Deus está fazendo. Enquanto você está, aleluia, desenvolvendo, caminhando, prosseguindo, Deus está se movendo na nossa vida. Aí eles tomaram um susto no meio do caminho, indo eles, a Bíblia diz, parece que eles estão caminhando, indo eles olham e viram que estavam limpos. Não é que ele estava certo, não é que esse Jesus estava certo. Olha para a tua pele, cara, olha para a tua pele, olha para você está limpo. A lepra foi embora, aleluia. Eles nem chegaram ao sacerdote e eles já estavam limpos. No meio do caminho eles estavam limpos. E às vezes a lepra, a dificuldade, a dor, a doença, para tanta gente quer parar, não quer ir, não quer fazer, não quer obedecer. Por quê? Por causa da lepra. Você já pensou se fosse assim? Às vezes é assim na nossa vida. A gente quer inverter a ordem. Não, Jesus, me cura primeiro, depois eu faço. Aqui Jesus está dizendo: não, vai primeiro, depois eu faço. A gente quer negociar com Deus: Senhor, me ajuda aqui, que eu vou me entregar para o Senhor. Aí Jesus hoje está dizendo: meu filho, você quer o segredo? Inverte a ordem. Primeiro você faz, depois eu abençoo a tua vida. Primeiro você começa a caminhar. E às vezes a gente quer começar a negociar com Deus: Senhor, aí vem a irmã: Senhor, salva o meu marido e eu vou te servir. Não, deixa eu fazer. Começa a servir, depois eu trato com ele. Começa a caminhar, depois eu mudo, depois eu quebro o coração. Aleluia. Eu só sei de uma coisa, igreja: indo eles foram purificados.
Há um milagre de Deus quando você começa a se movimentar, quando você começa a andar, quando você começa a se esforçar, quando você começa a servir, quando você começa, sabe, aleluia, a se entregar na obra de Deus, a obedecer a Jesus. Eu vim aqui declarar, ei, o caminho do milagre começa na obediência. Volta para a obediência, volta para o teu lugar. Por quê? Porque o que Deus tem para a tua vida é melhor, é maior, é mais glorioso, aleluia. O que Deus tem para você é perfeito. Aí o texto vai dizer assim, deixa eu avançar, 10 minutos passaram quase. Aí o texto vai dizer, um deles, o primeiro, mais ligado, viu, um deles viu que estava curado. Um deles viu que estava curado, já falou para o outro, glória a Deus. E os outros viram, estamos curados, estamos curados. Olha isso que lindo, igreja. Aí acontece algo, perdoa a palavra, algo louco aqui, meus irmãos, louco. Porque todos eles foram curados, só que quando todo mundo viu que estava curado, teve um homem, que ao perceber que estava curado, ele olhou para todo mundo e todo mundo continuou, estava indo em direção a Jerusalém, ao templo, ao sacerdote. Aí esse homem teve a seguinte ideia, espera aí, eu não posso ir para lá sem antes voltar a Jesus e agradecer o que ele fez na minha vida. Aquele homem cai em si e fala assim, espera aí, eu ia viver aqui até a minha morte, afastado da minha família, da sociedade, do meu trabalho, afastado dos meus amigos, eu não teria mais o privilégio de ser alguém, de ser alguém normal. Eu perdi minha dignidade, esse homem restaurou tudo que eu sou, esse homem restaurou quem eu era, esse homem arrancou a vergonha, esse homem arrancou a minha humilhação, esse homem me arrancou da miséria, esse homem me arrancou, sabe, das mãos de Satanás. Como é que eu não vou voltar para ele agradecer? Eu não vou para sacerdote nenhum, eu vou voltar a ele, a Jesus, eu vou agradecer a ele tudo que ele fez na minha vida. E perceba o mais louco da história, ele fala para os outros e os outros falam assim, não, eu vou lá para a cidade, eu não aguento mais, eu preciso ver minha esposa, minha mãe, não sei, eu preciso ver alguém, eu vou voltar para a cidade. Mas esse homem falou, ei, deixa todo mundo para lá, eu vou voltar para quem mudou a minha vida. Sacerdote eu falo depois, com a minha família eu falo, mas eu primeiro vou conversar com quem mudou a minha história. Isso é lindo demais, igreja. Porque enquanto 9 estão indo para o sacerdote, esse homem fala assim, que sacerdote nada, eu vou até o sumo sacerdote. Sacerdote que não foi sacerdote que me curou, foi o sumo sacerdote, eu vou voltar para Jesus. Ele teve essa revelação. O mais lindo aqui, meus irmãos, é que ele volta sozinho. Será que você teria coragem de vencer a opinião de todo mundo para querer glorificar a Deus? Mas Deus, está todo mundo indo para lá, e daí? Eu quero que você venha aqui, ó, nos meus pés, fica comigo. Mas Senhor, hoje em dia está todo mundo fazendo assim, e daí que está todo mundo, ei, volta e fica aqui comigo. Aí esse homem rasgou a opinião de todo mundo, 9 indo para um lado, e ele apenas um, glória a Deus, 10%. Ele representava 10%, não é isso? 1 de 10, 10%. Ele falou, não importa para onde eles estão indo, importa eu preciso saber para onde eu vou. E eu não posso ir senão para aquele que curou e que mudou a minha vida, aleluia. Sabe por quê, igreja? Às vezes nós temos muita força, muita fé, muita coragem para pedir, mas a gente é fraco para agradecer. Às vezes a gente é muito forte, a gente tem muita graça, muita força, muito fôlego para pedir. Glória a Deus de quem está na moeda é alto, mas o glória a Deus depois que Deus visita, fica mais baixo, né? Aí esse homem falou assim, não, se eu gritei quando eu precisava, ele me ouviu, como é que eu não vou gritar agora que ele mudou a minha vida? O grito que eu preciso dar agora, depois de curado, tem que ser maior do que o grito que eu dei antes. Aí você lê o texto, você vai ver que ele voltou agradecendo em alta voz. Ele não volta dizendo, Senhor, obrigado, não. Ele volta gritando para todo mundo ouvir. Aleluia, a irmã entendeu, aleluia, glória a Deus. É por isso que às vezes as pessoas não entendem o nível, o tamanho, a altura, o volume do glória a Deus que você tem. É porque só você sabe de onde Deus te arrancou, é porque só você sabe o que Deus já realizou na tua vida.
Ele volta até Jesus, ele está glorificando em alta voz Jesus, glória a Deus. Jesus, obrigado, a Bíblia diz, ele volta adorando a Deus. Mais do que isso, meus irmãos, ele se joga aos pés de Jesus, prostrando-se, o adorou. O texto vai dizer. Aí Jesus vira para ele, mas espera aí, eu não curei um, eu curei 10. Cadê o restante da galera? Cadê o restante da galera? É porque, deixa eu falar para você, não é só prova, luta, não é só vale que afasta a gente de Deus. Tem bênçãos que afastam a gente de Deus também. Porque eles foram curados e foram embora. Depois de curado, foram embora. Depois de curados, não quiseram mais compromisso. Só que tem um homem diferente. Isso significa que ainda existe gente diferente. E eu creio que tem um povo diferente aqui na nova Assembleia de Deus. Aleluia. Só que é um homem diferente. É por isso que a Bíblia está narrando a história desse homem. Houve um homem que disse: eu poderia ir para tudo quanto é canto, mas eu não ficaria completo. Eu preciso voltar para os pés de Jesus e agradecer a Ele. Olha isso. Aí ele volta para Jesus, glorificando, adorando, servindo. O que significa isso, igreja? Eu entendo o seguinte: esse homem está voltando para Jesus dizendo: Jesus, eu não queria apenas ser curado, eu entendi quem o Senhor é, e eu não quero apenas ser curado, eu quero agora, Senhor, ir para onde o Senhor está indo. Para onde o Senhor vai? Me leva com o Senhor. O que o Senhor vai fazer? Eu posso viver mais do que o Senhor está fazendo? Esse homem agora queria caminhar com Jesus. Os outros foram enfeitiçados, deixa eu ver a palavra melhor. Os outros ficaram perdidos com as bênçãos. E tem bênçãos que às vezes Deus dá e pode fazer a gente se perder. Mas esse homem, um crente de verdade, não se perdeu com as bênçãos de Deus, mas ele se encontrou mais ainda com as bênçãos de Deus. Algumas bênçãos e coisas que nós pedimos, se você não tiver maturidade, pode te fazer se afastar de Deus. Mas Jesus está provando, esse homem, ele não foi apenas alcançado pela bênção, mas ele foi alcançado pela salvação. Ele volta para Jesus, ele diz: Jesus, eu quero mais. Eu não quero apenas uma cura, Senhor, eu quero mais. Ele se derrama diante de Jesus: Jesus, eu quero mais da tua presença, Jesus. Eu quero caminhar com o Senhor, Jesus. Eu quero viver aos teus pés, Jesus. Eu quero saber o que o Senhor tem para a minha vida, Jesus. Eu quero aprender mais contigo, Jesus. A pergunta de Jesus: mas cadê o resto da galera? Senhor, eu não sei, mas eu sei que eu estou aqui. Onde estão os outros 9, Senhor? Não sei, mas eu sei que eu estou aqui para te servir, para entregar minha vida para ti, Jesus. Eu quero dizer para você, o mais importante não é o que Deus faz na tua vida, o mais importante é se você já se entregou para Ele, de corpo, alma, espírito. Se você entregou a tua história, se rendeu a Ele e disse para Ele: Jesus, eu quero viver com o Senhor toda a minha vida. Aí Jesus vira para ele e fala assim: ei, homem, a tua fé é ti? A tua fé te salvou. A tua fé, Jesus não está dizendo a tua fé te curou, porque tem muita gente que é curado, mas não é salvo. Muita gente que é tocado, muita gente vive milagre, gente, vive milagre. Vai para o hospital, você vai cansar de ver milagre, mas nem sempre você vai ver salvação. Você pode ver milagre, você pode viver milagre, você pode ver milagres, mas esse homem não queria apenas um milagre, ele queria ser salvo. E o que é ser salvo? É decidir caminhar com Jesus para onde Ele está indo. Jesus, o Senhor, está indo para a cruz, eu quero ir com o Senhor. Jesus, o Senhor, vai ser traído, eu quero ir com o Senhor. Aleluia. Esse homem queria mais do que isso. Aí Jesus vira para ele e diz: ei, a tua fé te salvou. Esse homem está mostrando, meus irmãos, que ele foi salvo, não apenas curado. Ele não teve apenas uma cura na lepra, no seu corpo. Ele não teve apenas uma cura física na pele, mas ele teve uma cura aqui dentro, no seu coração. Ele foi transformado, e não foi de fora apenas, mas ele foi transformado de dentro para fora. Ele foi tocado com a palavra que cura, que liberta, que salva, aleluia, que transforma. O que essa palavra nos revela, igreja, aqui
Jesus continua sendo o mesmo. Jesus continua sendo o mesmo, que não quer ser trocado por aquilo que Ele pode e realiza em nossas vidas. Mas Jesus, Ele quer ser aquele que nos completa com a sua presença. Esse texto nos constrange porque esse homem volta e parece que ele é mais crente na hora da bênção, na hora que ele recebeu o toque de Deus, do que na hora do desespero. Eu quero dizer para você, igreja, em nome de Jesus, eu quero dizer para nós, há pessoas que adoram a Deus por necessidade, há pessoas que adoram a Deus, sabe, por necessidade, mas existem pessoas que adoram a Deus, não por necessidade, mas por uma revelação de quem Ele é. Esse homem entendeu quem era Deus, e agora ele não está adorando por necessidade, ele está adorando porque ele teve uma revelação. Esse é o Filho de Deus. Eu não posso mais viver distante, eu não posso viver mais longe dele. Jesus, eu quero a tua presença total, completa na minha vida. Eu quero te convidar você a ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Havia então uma adoração no peito daquele homem, havia uma adoração na boca daquele homem, que nada nem ninguém podia arrancar. Que nada, a opinião dos outros, ele não estava nem aí, nada nem ninguém vai impedir a adoração que eu preciso entregar para Ele hoje. Eu vou voltar para Ele, eu vou glorificar Ele, o meu mestre, o meu Senhor. Mas todo mundo me deixou, não importa, eu vou até Ele sozinho, mas eu preciso adorar Ele. Eu vou sozinho, mas eu preciso deixar claro que a minha vida eu entrego para Ele, aleluia. Porque agora eu vou adorar Ele não leproso, mas eu vou adorar Ele purificado, eu vou adorar Ele limpo, eu vou adorar Ele salvo, eu vou adorar Ele depois que Ele limpou a minha vida. Qual é o prazer de Deus? O prazer de Deus é quando você levanta as tuas mãos para adorar Ele, depois que Ele te limpou, te purificou, te salvou, te curou. Esse é o prazer de Deus. Porque adorar a Deus enquanto a gente é ímpio é uma coisa, mas o prazer de Deus aí depois que Ele opera na tua vida, você levanta a mão. É por isso que a Bíblia vai dizer em Hebreu, né? Adorai a Deus com mãos limpas, com o coração limpo, aleluia. É o prazer de Deus, é quando nós glorificamos a Deus. Ele volta para Jesus. Eu quero perguntar, será que alguém nessa noite veio adorar a Jesus com todo o seu coração? Será que vieram aqui hoje, a nova Assembleia de Deus, veio adorar a Jesus com alegria no seu coração, com gratidão na sua vida? Será que você veio adorar com entendimento, com graça, com alegria? Foram 25 anos, são 25 anos até aqui de quê? De gratidão, porque Deus é fiel, porque Ele é maravilhoso, porque Ele começou a boa obra e Ele é fiel para cumprir. Eu quero te convidar você a levantar as suas mãos, você começar a agradecer a Deus. Eu quero te convidar você a levantar as suas mãos e você bendizer ao Senhor. Eu quero te convidar você a levantar as suas mãos em obediência a Deus, ao Rei que te convida a você adorar. Vinde, adoremos ao Senhor. Jesus, o teu nome é maravilhoso. Jesus, tu és maravilhoso, tu és glorioso. Ao teu nome glória, honra e louvor. Aleluia, 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 aleluia. Levanta essa geração. Glória a Deus. Acende a chama. Isso, diga para ele. Como em Atos 2. Reacende a chama. Vem nos
como em Atos 2, desce aqui nesse lugar. Essa geração sim, em nome de Jesus. Feche teus olhos, Pai de amor e bondade. Nós te glorificamos, Senhor, porque Tu és fiel. Nós te glorificamos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Que nada nem ninguém roube a adoração que o Senhor colocou em nós. Que nada nem ninguém, nem nenhuma situação possa calar aquele que o Senhor chamou para ser adorador. Aquele que o Senhor levantou, meu Pai, para te adorar em espírito e em verdade. Oh, Espírito Santo, nos faz vencer, prevalecer, nos faz, Senhor, perseverar em meio a tudo que nós enfrentamos. Nós abençoamos a Tua igreja. Nós abençoamos o Teu povo, que em todas as coisas eles sejam mais que vencedores, que em tudo eles venham triunfar, Jesus, que em tudo eles venham te conhecer, que em tudo eles venham estar ali firmados, Senhor, alicerçados, Senhor. Nós não vivemos um vento, nós não vivemos uma emoção, mas nós vivemos a Tua presença, mas nós vivemos no Teu Espírito. Em o nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, que o Senhor derrame dia após dia do Teu fogo, da Tua unção, da Tua glória, da Tua graça. Que essa igreja, que esse povo seja reconhecido como povo de Deus, como povo de propriedade exclusiva de Deus, como nação santa, como os ungidos do Senhor, para a glória e honra do Teu nome. Se você quer dar o melhor, glória a Deus, que você pode.